Pode gritar, minha irmã, pode gritar que tá na hora de a Bíblia tinha razão. Eita! Bora lá, taca a Bíblia tinha razão na tela, vamos lá, taca na tela. Cala a boca, risadinha, taca na tela, a Bíblia tinha razão. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, no A Bíblia Tinha Razão de hoje nós estamos recebendo a pergunta do meu amigo Sidney. O Sidney está escrevendo de São Luís do Maranhão e ele quer fazer aqui uma pergunta, né? Sidney, boa tarde, pastor, acompanho sempre o programa e eu tenho aqui uma dúvida e quero que o senhor tire essa dúvida comigo. O quê? Não acredito. Sidney de São Luís do Maranhão, ele quer saber, pastor, por que Deus amaldiçoou a Cã? O quê? Não acredito. O Sidney quer saber por que Deus amaldiçoou a Cã. A Cã, né? Cã. É o cão. Tava perto dele, acho que deve estar perturbando, né? Né, Sidney? Com esse nome aqui, acho que tava perturbando. Aí o Noé doido encheu o saco. Aí o cão atentando e o Noé encheu o saco do Noé. E o Noé foi lá e amaldiçoou. Mas vamos ver por que o Noé amaldiçoou, viu, Sidney? Cala a boca aí, Rizete. Vamos ver aqui por que o Noé amaldiçoou, né? Amaldiçoou o cão, aquela coisa toda. Então, vamos lá, vamos ver aqui a pergunta. Olha, é necessário a gente analisar, viu, Sidney? É necessário a gente analisar, analisando aqui essa pergunta, narrativa sobre Noé, né? Fica aqui a incerteza, né? O Sidney ficou aqui com a incerteza grande quando Noé proferiu uma maldição sobre Cã, pelo filho tê-lo visto sem roupas, né? Então ele diz assim, pastor, eu analisei, né, essa narrativa. Quando fala em narrativa a gente lembra do Lula, né? A gente lembra do Avidino, aquela coisa toda, né? Mas ele falou dessa forma. Eu estou analisando aqui, pastor, a narrativa sobre o Noé e me deparei com uma incerteza grande quando Noé proferiu uma maldição sobre Cã pelo filho ter visto ele sem roupas e comunicado a seus irmãos, né? Achei que a reação de Noé foi um tanto exagerada. Não acredito. O Sidney achou que foi exagerada a atitude do Noé. Foi exagerada, né? Será possível, pastor, que Cã tenha cometido algo mais sério que não tenha sido registrado pelo texto, né? Como podemos compreender essa maldição por conta de um incidente aparentemente insignificante, né? Sidney, parece que é insignificante mesmo, né? O Noé tava nozão lá, bebeu tanto vinho que tirou a roupa, começou a andar nu, com aquele negócio pendurado no meio das pernas, a cena mais terrível do mundo, e começou a dançar, e a dança do canguru e aquela coisa toda. Será que já tinha a dança do canguru naquele tempo, produção? A Noé começou a dançar bêbado, né? Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve se embriagar com vinho, né? Deve se embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito, né? Então, meu amigo Sidney, como entender essa situação, né? Vamos lá pro texto, né? O Noé bebeu, que andou nu, né? Meu amigo Sidney, a sua pergunta é muito interessante, né? E vai nos ajudar a analisar esse texto, que é bem interessante e ao mesmo tempo difícil, né? O quê? Não acredito. Texto difícil de explicar, né? Onde o escritor bíblico, ele busca explicar a origem do povo cananeu, que veio desse filho de Noé, né? Desse descendente de Noé, desse filho de Noé chamado Cã, que foi reprovado pelos seus atos e também pelos seus descendentes que não andaram nos caminhos de Deus. O quê? Não acredito. Pois é, então temos que analisar direitinho, fazer uma exegese, fazer aqui, né, análise, o que realmente significa, né? Primeiro a gente tem, viu, Sidney, a gente tem que analisar, fazer uma pergunta, né? Fazer pergunta. O que significa vendo a nudez do pai?
O que a Bíblia quis dizer com isso? O texto bíblico mencionado na pergunta, Cã, pai de Canaã, vivendo a nudez, Cã, pai de Canaã, né? Vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Está lá em Gênesis 9, 22. Então, meu amigo Sidney, em uma leitura superficial, somos levados a crer que Cã, diferente dos irmãos que buscaram não ver o pai nu, viu o pai nu e ainda contou isso para os irmãos. O quê? Não acredito. Ainda saiu fofocando, né? Fofocou à vontade. Rapaz, que coisa, que situação. No entanto, Sidney, essa interpretação não é a única para esse trecho da Bíblia. O quê? Não acredito. Não é a única interpretação, né? Não é a única interpretação para esse texto, esse trecho da Bíblia. Isso porque, abre aspas, ver a nudez, fecha aspas, pode ter outros significados mais profundos dentro do contexto bíblico. O quê? Não acredito. Pode acreditar, é o que nós vamos ver agora. Primeiro, será que Cã teve desejos homossexuais pelo pai? Será que Cã teve desejos homossexuais pelo pai? Será que Cã se aproveitou da embriaguez do pai para olhar para ele com segundas intenções e depois contou isso aos irmãos? Isso é uma possibilidade, o que explicaria a dureza das palavras de Noé quando acordou da embriaguez, né? Lá em Gênesis 9, 24. Então, é necessário pontuar, viu, Sidney? É necessário pontuar, porém que o texto, nessa interpretação, não daria a ideia de que ele teve relações sexuais com o pai. Não dá essa ideia, o texto não dá essa ideia. A palavra vendo, abre aspas, vendo, fecha aspas, no hebraico essa palavra vendo é ra, né? Ra tem o sentido de examinar, espionar, né? O quê? Não acredito. Até marocar, né? Até marocar. Ra tem o significado de, o sentido, né? De examinar, inspecionar, espiar e até marocar. E até marocar, né? Então, para os marocas é um ra, né? Então, assim, Sidney, Cã pode ter tido um olhar malicioso para o pai e ainda ter divulgado isso aos irmãos, né? Ter fofocado para os irmãos, o que deu ainda maior gravidade ao fato, pois seria uma terrível desonra. Cala a boca, risadinha. Seria uma terrível desonra ao pai dentro daquele contexto histórico. O quê? Não acredito. Seria uma terrível desonra ao pai dentro daquele contexto histórico, né? Segundo, Cã teve relações sexuais com o pai? Será? Uma outra linha de pensamento avalia que ver a nudez também é usado no Antigo Testamento como uma figura de linguagem. Aquilo que a gente chama de eufemismo, né? Para ter relações sexuais. Vejamos um exemplo. Não descobrirás a nudez do teu pai e de tua mãe, né? Aqui está se falando claramente, se referindo a relações sexuais, né? Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a nudez, está lá em Levítico 18, 7. Então, nesse contexto, Sidney, de Levítico, Deus deu lei sobre relações sexuais proibidas, né? Então, observe que a relação sexual aqui é citada como, abre aspas, descobrir a nudez, fecha aspas. Então, se essa foi a atitude de Cã para com Noé, de atentar ou de tentar ter relações sexuais com o pai, ou mesmo de ter consumado de fato alguma relação sexual, isso implicaria em severidade. O quê? Não acredito. Isso implicaria em severidade das palavras de Noé, pois era um ato extremamente ultrajante para com o pai, né? Mas, terceiro, será que Cã teve
relações sexuais com a mãe. Aproveitou que o Noé estava bêbado ali e tal e teve relações sexuais com a mãe. Será? Será que ele teve essa audácia, né? Descobrir a nudez no Antigo Testamento também pode se referir, viu, Sidney, a ter relações com a esposa de alguém. O quê? Não acredito. Ter relações com a esposa de alguém. Por exemplo, se um homem teve relações sexuais com uma mulher casada, ele descobriu a nudez do marido dela e cometeu um adultério, certo? Cometeu um adultério. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. O quê? Não acredito. Está lá em Levítico 20, versículo 11. Então, observe, Sidney, como no texto temos a expressão de descobrir a nudez do pai, se referindo a deitar-se com a mãe. E se esse foi o erro de Cã, foi também extremamente grave, o que também explicaria a severidade das palavras de Noé, né? Então, feito esse esclarecimento, meu amigo Sidney, qual seria a melhor interpretação? Para mim, a última é a mais fraca, pois o próprio texto explica que os irmãos cobriram a nudez do pai na sequência do ocorrido. Certo? Então, minha irmã, se acalme um pouquinho, fique calminha, fique tranquila, deixa eu terminar de explicar aqui a nudez de Noé. Explicar que se cobriram a nudez, se não cobriram, se ele tirou a nudez do pai ou não tirou, deixa eu explicar, viu? Minha filha, se aquete. Então, vamos lá. Tirou até aqui a minha linha de raciocínio, que eu estava falando que para mim, a última interpretação é a mais fraca, pois o próprio texto explica que os irmãos cobriram a nudez do pai na sequência do ocorrido, né? Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os próprios ombros, né? Os filhos aqui puseram sobre os próprios ombros, e andando de costa, né? Com rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse, né? Tá lá em Gênesis 9, 23. Então eles tiveram essa atitude honrosa. Então, meu amigo Sidney, esse verso, ao meu ver, favorece muito a primeira interpretação sobre desejos pelo pai, ou até mesmo que tivesse tentado ter alguma relação com o pai. O quê? Não acredito. Ou seja, a primeira e segunda interpretação que apresentei, né? As primeira e a segunda interpretação que apresentei. Então, o fato aqui, Sidney, é que é bastante provável que Cã tenha sido punido apenas por ver, por enxergar, né? Noé nu. Parece-me que o texto nos dá elementos para pensar em algo realmente muito mais grave, né? O quê? Não acredito. Algo muito mais grave que vai além de simplesmente ver, né? Então, ao meu ver, ele teve alguma malícia, né? Ele foi maldito mesmo, teve alguma malícia contra o seu próprio pai e por isso ele foi amaldiçoado de forma severa por Noé. Porém, aquilo que a Bíblia não mostra com clareza, não podemos afirmar com certeza. Temos que ter esse cuidado, né? De que aquilo que a Bíblia não mostra com clareza, não podemos afirmar com certeza. Mas, com certeza, algo de grave, além de ver, este cidadão cometeu, tá certo? E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Sidney, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus.
Agora só nos resta agradecer o seu carinho, sua companhia, sua audiência, pedir que você deixe o seu like e que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, jogue lá no grupo da igreja, no grupo dos irmãos, dos amigos, né, da família, para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você é inscrito, dê uma olhadinha, porque o YouTube tá tirando, né? Tá tirando aí os inscritos. Eu não sei se o todo-poderoso lá do STF tá dando ordem para tirar os inscritos, eu não sei, né? Algo tá acontecendo, mas eu não vou falar mais muita coisa não, porque o negócio tá grosso, né? A gente não pode falar muita coisa. Eu prefiro ir para casa almoçar, tá bom? Agradeço demais o seu carinho, sua audiência. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, às 9 da manhã, com mais um Bom Dia Super Dia. A todos vocês, uma ótima tarde. Deixo vocês com a Célio Trindade, porque a partir de agora, jornalismo verdade e a conversa é com a Célio Trindade. Fui! ZYC 357, 106,3. Rádio Ondas de Paz Renascer HD. Localizada na Avenida dos Africanos, número 20, São Luís, Maranhão. Telefone 98 987 31 36 96. Ondas de Paz Renascer HD. A rádio do momento.